Boa noite, atiradores! Em Brasília são exatamente 20 horas e estamos aqui para mais uma live aqui no canal, daquelas lives que te faz pensar sobre o tiro de pressão. Live surpresa, não programada, mas muito interessante. Vamos falar aí sobre o assunto muito legal, tunagem de carabinas da Artemis, né? A marca que ganhou aí o coração dos atiradores de pressão brasileiros e vamos falar muito bem de uma forma muito assertiva sobre tunagem dessas carabinas da Artemis, tá ok? E hoje vocês estão convidados a fazer bastante perguntas aí no chat, tá? Boa noite para quem já está aqui, como o Guilherme, o Marcos, a Ivanilda está aqui no chat hoje. Temos aqui o Edivaldo, o Gilberto, o Alexandre, o Rogério, o Tito e essa galera que está chegando. Puxem uma cadeira virtual, vamos falar de tiro de pressão, especificamente de tunagens de carabinas de pressão da Artemis. E com vocês, Rondon Gomes. Boa noite, senhor Rondon Gomes. Como é que você tá? Tudo bom? Boa noite, Charles. Boa noite, atiradores. Graças a Deus, tudo bem contigo? Rapaz, hoje nós vamos falar de algo muito interessante, né? Transformar um produto que já vem bom, transformar ele melhor ainda. Melhor ainda, né? Isso vai ser interessante, né? Vamos dar uns pitacos bons aqui. É ou não é, Rogério Porfírio? Boa noite, Rondon. Boa noite, Charles. Boa noite, atiradores. Olha, essa live tem informação. Se você quer ter a informação, você está no lugar certo. Está no lugar certo. E além de nós aqui, que somos também usuários, né, de carabinas da Artemis, temos aqui um rapaz aqui que ele disse que entende um pouquinho de Artemis, ele mexe um pouquinho com carabina de Artemis, ele faz assim algumas tunagens, e o Rogério falou assim que, não, deixa aqui, qualquer coisa eu corrijo ele aqui, não tem problema não. Pela primeira, olha, eu não sei se é a primeira live que ele participa, mas eu venho chamando ele para participar de live faz muito tempo e agora ele dá as caras aqui no canal. O da famosa RN Airguns, o próprio Ricardo Neves. Boa noite, Ricardo. Como é que você tá? Tudo bom? Fala, pessoal. Boa noite, boa noite. É a primeira live mesmo, nunca participei. Primeira live. Você está estreando aqui hoje, então? Hoje é a estreia. Hoje vai ser que seja a primeira de muitas lives aí. Muito bem. Realmente, você tem me convidado faz tempo, já está me convidando e mas... eu acho que é o mais ao medo, né, de participar e acaba que eu nunca entrei, mas vamos lá. Você vai gostar. O pessoal aqui é super tranquilo, o pessoal é super de boa e o pessoal traz bastante perguntas interessantes. Para quem não sabe, o Ricardo Neves é conhecido aí como o papa das tunagens de carabinas de pressão PCP no Brasil, referência. Ele é professor de professores. Para vocês terem uma ideia, Ricardo Neves é professor de Evandro Niwaldi da Elite Airguns. Não é, o homem é foda pra caramba. Quando importador, fabricante, está numa sinuca de bico e não sabe como resolver, eles vão atrás do Ricardo Neves, cara. O cara é foda. Não, a gente é parceiro aí. A Ivanilda mandou aqui um abração aí para você. E, pessoal, aproveitem para fazer as perguntas aí sobre tunagens de carabina da nossa querida Artemis, que é a especialidade tua, né, Ricardo? Eu mexo em outras carabinas também, mas eu me especializei mais, a que eu mais me aprofundei foi nas Artemis. As Artemis é uma carabina que, assim, acho que foi uma das, além das AT-44, né, que são as pioneiras aí, as primeiras Artemis que chegaram no Brasil, então foram as carabinas que eu tive contato, assim, numa carabina que eu vi que era uma tecnologia diferente. Ela saiu daquele basicão, daquele negócio bruto, aquelas peças na bruta, aquele negócio pesadão, começou a ter um sistema mais evoluído, um sistema mais diferenciado. E aí foi onde eu comecei a gostar do negócio. Eu falei, opa, eu vou partir para esse lado aqui, que aqui tem futuro.
E aí foi desenvolvendo peças e melhorias para elas. Até hoje estamos aí. Ô, Ricardo, fala a verdade. A tecnologia das PCPs, cara, comparando lá das primeiras AT que chegaram no Brasil e hoje com o que a gente tem aqui, mas evoluiu muito, né? Não, com certeza. As primeiras PCPs aí era um negócio funcional, né? O pessoal fala, é um trator, é um tanque de guerra. Realmente, ela é muito pesada, muito bem construída, só que é um negócio desnecessário, né? O cara coloca uma válvula disparadora de latão, que é um material extremamente pesado, né? É desnecessário, não tem necessidade de ser tudo aquilo. Você pega uma disparadora de AT-44, ela pesa aí, sei lá, por volta de umas 120 gramas, chutando mais ou menos assim, 120, 150 gramas uma disparadora de AT. E você pega uma disparadora de P35, pesa 10 gramas, 15 gramas. Então, tudo foi aliviando o peso, né? O sistema foi diminuindo o peso e melhorando a eficiência, né? Foi sendo mais eficiente com menos peso, ocupando menos espaço, tudo foi evoluindo, né? Não, e essas caras, por exemplo, eu tenho uma AT-44 ainda monoshot, daquelas primeiras que vieram com o famoso cano LW ainda. Foi a primeira PCP que eu tive contato. Foi a primeira? Essa foi a minha primeira PCP. E, cara, na época eu lembro que, tipo assim, você acertar um alvo a 100 metros com uma PCP, era tipo assim, era poucas PCPs que conseguiam fazer. Hoje já virou padrão, né? 100 metros, você consegue com uma boa parte das PCPs, se você pegar aí uma latinha de refrigerante, você acerta. Os 100 metros hoje ficou normal, né? O pessoal agora está buscando mais longe. Mas realmente, 100 metros, eu me lembro que quando eu comecei a acertar os primeiros alvos a 100 metros de PCP, nossa, era uma comemoração assim gigante, porque não era um negócio fácil, não. Mas eu trouxe aqui, temos assim, o pessoal vai perguntar, o Rondon deve ter pergunta, o Rogério vai ter perguntas também, mas eu tenho duas perguntas aqui que me mandaram em vídeo e eu queria passar para vocês. E a primeira delas, vamos lá, vou colocar aqui, você ouve a pergunta, tá até legendado e você responde, dá sua resposta à vontade, tá? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas da FXR Armas. Estou aqui invadindo o canal do Charles Dias e quero fazer uma pergunta aí para o Ricardo Neves, o convidado especial aí dessa live do Charles. Ô Ricardo, fala aí para nós por que você gosta tanto de tunar as carabinas Artemis. O que elas têm de especial aí que você vive tunando as armas Artemis? A gente sempre acompanha o teu trabalho, é um trabalho muito show de bola e a gente percebe que você tuna bastante as armas da Artemis. E eu quero saber de você aí o que elas têm de tão especial para você, volta e meia aí, vira e mexe, tá tunando, fazendo os upgrades aí nas armas Artemis. Fala aí para nós, valeu? O pessoal da FXR tá de olho e quis prestigiar. E aí, Ricardo, o que você diz? Cara, que honra, né? Primeiramente, que honra a pergunta do Douglas da FXR. Isso aí é sensacional, o negócio é muito motivo de orgulho para a gente. Cara, as FXR, né, em geral, que eles representam as Artemis, são carabinas que eu sempre digo, o custo-benefício delas é excelente, sabe? Você pega uma carabina aí que custa, sei lá, na faixa aí, você pega uma PR, esses dias peguei a PR900, a G3, cara, que arma fantástica. E já estou desenvolvendo peças para ela, eu achei sensacional, é uma arma de entrada baratíssima, né, custo-benefício, assim, acessível, e até as P35, P35X, agora colocaram no mercado aí a XB, cara, eles estão sempre inovando e é uns produtos sensacional, é uma carabina que, é claro, é o que eu sempre digo, os caras falam, por que a fábrica não faz ela já customizada, vamos dizer assim? Cara, a fábrica eles têm que manter um padrão, né, eles têm um padrão de potência, autonomia e tudo mais, aí o que a gente faz? A gente dá aquele afinamento para o que a pessoa vai usar. Você quer para tiros mais longos, você quer para tiros mais curtos, quer mais potência, quer menos potência. Aí a gente vai dar aquele afinamento nela. E são carabinas que você, com pouca coisa, pouco recurso, você deixa ela melhor ainda. Elas já são muito boas e você deixa ela melhor ainda. São carabinas simples de mexer, não são carabinas complicadas de mexer, são carabinas extremamente simples. O material são muito bons, são carabinas leves, você pega as carabinas, são
material, você vê que é um material de qualidade, leve, e assim, o acesso delas é muito, muito fácil. Então, qualquer pessoa hoje consegue comprar uma carabina, nem que seja de entrada, e já vai ser feliz, cara, já vai ter a sua PCP e só alegria, entendeu? Então, são carabinas confiáveis. Eu gosto demais das Artemis. Por isso que eu me especializei nelas, é o que eu gosto de mexer. Então, elas são simples e funcional, custo-benefício excelente. Show! Vamos lá, Rondon, sua pergunta para Ricardo Neves antes de irmos para o chat. Tá sem som. Oh, desculpa. Ricardo, na verdade, a minha pergunta são 3. São encadeadas. Primeiro, o que levou o Ricardo Neves, a pessoa Ricardo Neves, a se transformar no maior tunador de PCPs do Brasil? Segundo, qual foi o projeto que mais foi difícil, que você trabalhou e conseguiu vencer? E segundo, qual o projeto que você mais gostou de trabalhar e fazer com que Artemis ou outra qualquer se transformasse em uma PCP melhor ainda? Boa pergunta. Então vamos lá, primeira pergunta, o que me fez a começar a se apaixonar por PCP e começar a mexer? Assim como eu falei, né, no início lá, a primeira carabina PCP que eu tive contato foi uma AT-44 Monoshot. Um amigo meu comprou uma, e aí, na época, a gente foi, vamos lá ver, que é novidade, né? A gente sempre gostou de carabina de ar, mas a gente tinha as Springers, B19, aquela linha lá. Aí ele comprou essa AT-44, vamos lá ver. Cara, eu achei aquilo fantástico. E antigamente não era de muito fácil acesso às carabinas PCP, era extremamente complicado você comprar uma carabina PCP. Tinha as importadoras, sim, mas era muito limitado. Eram as Hatsans, aí tinha BT, tinha T, essas carabinas, você estava limitado àquilo. Tinha as Gamo também, só que eram extremamente caros. Não é hoje igual a facilidade que tem, que é o que a FXR trouxe para o Brasil hoje, né? A FXR facilitou muito. E daí eu vi, cara, mas na época a situação foi, nossa, esse negócio é muito caro. Aí eu comecei a olhar, falei, pô, mas eu acho que eu consigo fazer um negócio desse. Não que eu tinha mexido com carabina PCP, foi assim, eu comecei a olhar e pesquisar sobre o assunto, né? Eu falei, eu acho que eu consigo fazer um negócio desse. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Não tinha torno, não tinha fresa, não tinha nada, eu comecei do zero. E aí eu comecei a juntar umas coisinhas daqui, umas coisinhas dali, e fui pesquisando na internet, tinha um fórum, até hoje tem ainda, mas eu quase não participo mais, que era o Armas de Ar. Entrei no fórum lá no Armas de Ar e fiquei pesquisando bastante e tal, e comecei até que eu montei a minha primeira PCP, e aquilo ficou assim, um negócio fantástico. Usei um cano na época de uma carabina de CO2, um negócio assim, e ela ficou muito precisa, forte, assim, para a época, para a gente, era uma precisão absurda, né, acostumado com Springer. E aí eu comecei a gostar do negócio. E aí comecei a melhorar, aperfeiçoar. E aí foi quando, na época, eu tinha um amigo que vendia umas carabinas, começou a entrar as primeiras Artemis no Brasil. E daí a hora que eu vi foi uma P10 na época. Isso aí foi em 2017, mais ou menos. Eu já mexia com as PCP, só que eu fazia aquela conversão, né, que o pessoal fazia de Springer para PCP. Aí eu comecei a fazer essa conversão. Porém, até pelo motivo da dificuldade de você conseguir uma PCP no Brasil, era bem difícil, né? E aí começou a entrar essas Artemis no Brasil e tal, e um amigo meu mandou uma P10. Cara, eu achei aquilo fantástico. Nossa, o cilindro de titânio, carabina de ferrolho, tal. Aí eu falei, o negócio é bom, vamos começar a melhorar isso. E aí começou a entrar muita carabina chinesa no Brasil, e as customizações, por si, acabou ficando... não é vantajoso mais você customizar uma carabina. Você vai pegar uma carabina Springer hoje de, sei lá, R$1.500, R$2.000, no máximo R$2.000. Você vai gastar mais R$2.000, exemplo, para ser barato, para customizar. A carabina vai te custar 4. Você compra hoje uma PCP com menos que isso, né? Uma PCP certinha, com nota fiscal, tudo bonitinho. Então, o que eu pensei? Falei, não, eu vou parar de mexer com isso e vou começar a melhorar essas carabinas. E aí comecei a desenvolver peças para poder melhorar elas, e sempre aperfeiçoando e buscando, vendo onde que estavam os problemas,
Os primeiros peças que eu desenvolvi para P10 foi o Castelo Side Lever. E aí melhorava bastante o gatilhamento, eu não gostava daquele sistema de ferrolho, ficava abrindo quando disparava. Aí comecei a fazer os castelinhos Side Lever, melhorar o sistema de disparadora dela. E assim foi. E até a disparadora, na época, eu já conhecia um outro armeiro do Rio Grande do Sul, Marcelo. Abraço ao Marcelo lá de Chapecó, grande amigo meu também. Na época, ele mandou uma disparadora para mim, para ver o que ele tinha feito, foi bem eficiente. Então, aí foi assim, a gente troca informações, troca ideia, e fui buscando sempre melhorar. A primeira P15 que eu tive contato foi em 2018, mais ou menos, 2017, 2018. E é engraçado que o kit que eu desenvolvi para P15, lá em 2018, até hoje, é o mesmo kit, a mesma agulha, a mesma disparadora. Ele ficou tão assim, um sistema tão eficiente, que eu até fiz peças diferentes para ele, mas o padrão que é daquela época a gente ainda tem, que foi o kit, aí o pessoal batizou de kit alegria, né? O pessoal fala, é o kit alegria. Por quê? Você pega a carabina original, instala o kitzinho lá, você já consegue dar um upgrade bacana na carabina, a carabina ganha potência, melhora o funcionamento, desempenho, tudo, e com um kitzinho básico. Aí depois foi desenvolvendo outros kits. Mas basicamente foi isso aí, foi a necessidade de ter uma carabina PCP na época e não tinha acesso e condições para ter uma carabina PCP. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e comecei a desenvolver, né? Eu fabriquei a minha primeira PCP e comecei a desenvolver peças para melhorar o segmento. A PCP que eu acho que foi um desafio, assim, que deu um pouco mais de trabalho para a época, foi uma PCP semiautomática que eu fiz. Na época, era um negócio bem novidade, assim, a gente não se via falar em PCP, o que tinha era as Hatsans, né? As Hatsans, carabinas normais. E aí eu, assim, por um desafio pessoal mesmo, eu vou tentar fazer uma carabina automática, semiautomática. E aí comecei a pesquisar como que dava para fazer e tal, mas não tinha muita informação também, né, na época. Isso aí foi lá em 2016, 2017, por aí. E daí foi aonde eu consegui um mecanismo de airsoft, e aí eu montei a primeira PCP no mecanismo de airsoft. Funcionou um tempo, mas aí ele já danificou e tal. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso funcionar sem a necessidade de um motor, uma bateria, nem nada. Foi aí que eu fiz aquele sistema de pistão dentro do sobrecano, que aquele pistão dentro do sobrecano é igual hoje as M40 da FXR, eu acho que não é M40 o nome dela, tem um outro nome, mas é as mesmas M40, ela tem um sistema de rearme, mas na época isso era um negócio de tipo assim, era novidade, não tinha, e foi bem desafiador. Eu fiz ela funcionar no semiautomático, depois eu coloquei um seletorzinho, funcionava rajada. Eu acredito que essa carabina está em operação até hoje, eu vendi ela na época, foi logo quando eu comprei uns equipamentos novos para oficina, eu vendi ela para um amigo meu, e para investir na oficina. E aí depois eu tentei comprar de volta do comprador dela, ele não quis me vender mais, e essa carabina eu gostaria muito de guardar ela como relíquia, porque foi um desafio muito grande, sabe? Para a época não se tinha, eu acredito que foi uma das primeiras PCP semiautomática que já foi feita no Brasil. E hoje eu não tenho mais, não consigo mais, tentei comprar ela de volta, não consegui mais e ficou por isso mesmo. E legal. O projeto mais legal que eu achei foi uma carabina que eu fiz para ele é amigo meu até hoje, ele mora no Paraguai, né? Ele queria fazer uma carabina, falou, quero comprar tudo que tem de melhor e eu quero que você faça uma carabina para mim. Falei, legal, você está no Paraguai, você tem acesso a cano Lothar-Walther, você tem acesso a cilindros de carbono. Cilindros de carbono era bem raro no Brasil na época, não era um negócio muito fácil de conseguir, não. A gente era bem limitado àqueles JDS, né? Aqueles cilindros JDS, eles eram bem limitadão, assim, para a gente conseguir, era caríssimos. Aí ele me mandou um cano Lothar-Walther, no 5,5, e me mandou um cilindro de 400 cc, de fibra de carbono. Eu lembro até hoje, esse cilindro tinha 50 milímetros de comprimento, e ele era um pouquinho mais longuinho, assim, mas um cilindro topíssimo. Eu falei, nossa, esse aqui vai dar um projeto. E essa carabina eu fiz inteiro, um negócio totalmente inovador, side lever central, side lever na frente, eu fiz até a coronha dela. Mexia com coronha antigamente, hoje eu não mexo mais, até por conta do local de trabalho ali, se eu mexer com madeira, faz bagunça, cai cavaco na fresa, acaba atrapalhando o funcionamento depois da máquina. Mas na época eu fiz coronha, Cara, essa carabina ficou fantástica, o cano Lothar-Walther, cilindro, fiz ela inteira, tudo.
E ela ficou um agrupamento espetacular e até hoje ele tem. Depois de 6, eu fiz ela para ele. Aí foi em 2018, mais ou menos também. Foi mais ou menos nessa época aí. Esses dias ele mandou para mim que ela deu vazamento. Eu falei, já estava na hora também, né? Que a carabina já está com 6 anos de uso aí. E aí só troquei os orinhos, a carabina estava perfeita, estava intacta, troquei os orinhos, botei funcionar de novo, mandei para ele ficou feliz da vida lá. Mas acho que foi um projeto mais legal que eu fiz até hoje, assim, que eu me recordo até hoje, que foi bem, bem bacana. Aproveitando o gancho dessa tua pergunta, você pensa em eventualmente lançar uma PCP projetada e fabricada pela RN Airguns, que é a tua marca? Assim como a Quick Shot fez, por exemplo? Então, eu não sei se vale a pena, até por conta daquela situação que eu te falei. Hoje em dia, as carabinas chinesas dominaram o mercado e são carabinas boas, né? Então, eu acredito que a gente tentar desenvolver peças para melhorar cada vez mais as chinesas seria um negócio interessante. Eu acho que se for para mim fazer alguma coisa, teria que ser alguma coisa, vamos dizer assim, extremamente bacana. Aí eu queria comprar um cano, eu vou ter que importar um cano, seria um Lotharwalter, ou seria um cano CZ, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que aí começa a levar muitos os custos, né? Um cano desse é caro, é difícil de você conseguir importar, porque o principal hoje seria o cano, né? E as demais peças eu consigo fazer tudo. Só que, sei lá, eu acho que o custo não ficaria muito barato. Então, eu acho que, pegando essas carabinas aí, as que a FXR está importando, com pouco investimento, você consegue deixar ela bem bacana e eu acho que, por enquanto, não. Eu acho que, por enquanto, não tem essa intenção, não. Rogério, tua pergunta para o rapaz que você falou que se falasse alguma coisa de errado, você ia... O Charles chegou com essa piadinha aí, falou assim, você corrige ele. Tá bom, não sei quem é. Bom, primeiramente, é um prazer conversar com você novamente. A gente se viu na Shot Fair. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, sou fã do seu trabalho. Eu vejo que o teu foco é as P35 e a gente aqui atira basicamente no WRABF. A gente procura precisão, tá? Precisão a 25 metros. E claro que se tiver uma potência a mais para a gente chegar lá nos 100 metros com precisão, é muito bem-vindo, né? Essas carabinas, na minha concepção, né, da Artemis, hoje elas estão vindo muito boas. Praticamente, assim, eu não vejo alteração, né, tunagem que possa ser feita, a não ser um gatilho, né? Ela vem de um projeto que os engenheiros fazem ela para ser vendida para um uso geral, né? Então tem um gatilho mais duro por segurança. Sim. Agora, a questão da pressão da reguladora, não sei ao certo por que vem um pouquinho mais alto, mas eu particularmente não gosto de pressões baixas. Minha experiência com pressões baixas, eu não me senti confiante, né? Então, hoje, por exemplo, a gente que tem essas armas de caça adaptadas para o WRABF, e no caso, a gente pode citar como exemplo a P35X. Qual que seria uma das primeiras modificações e que resultado traria nela se eu conseguisse, por exemplo, ser competitivo com armas olímpicas? Chegamos nesse nível já? Sim, mas só que a gente já tropeça numa situação aí. A coronha dela não é feito para esse tipo de competição, né? A coronha dela te limita para esse tipo de competição, apesar de dar para você fazer tranquilamente. Só que se você colocar essa carabina numa estativa e fazer um agrupamento em um único ponto, você vai conseguir um agrupamento aí a 25 metros, praticamente um furo só. Ela vai agrupar, coisa fenomenal. Porém, quando você começa a mudar ela para você fazer o seu alvo, né? Você altera a altura, você altera a lateralidade, por conta da coronha ser uma coronha alta e não ser uma coronha projetada para isso, você acaba dispersando um pouco o ponto de... Você acaba mudando o ponto de impacto da carabina. Exemplo, se você está tirando no alvo de cima, quando você vai para o alvo de baixo, eu acho que por conta da coronha não ser muito própria para isso, ela acaba alterando. Então, se você acostumar com ela, se você acostumar com essa compensação, sem problema nenhum, ela vai dar precisão tranquilamente. Só que ela não tem
o mesmo estabilidade de uma coronha baixa, a coronha Monte Carlo, né? Que ela é mais envolvida para isso. A carabina ela fica mais estável quando você está atirando em pontos diferentes, assim como uma competição de tiro ao alvo. Num tiro de caça, você não percebe tanto essa diferença, porque isso é mínimo. Essa variação que dá quando você altera a carabina na sua estativa ali ou no seu front rest, ela é mínima, ela não dá muito. Só que para uma prova de WRA, ela já vai pegar um 9 ali, talvez um 8, entendeu? Então a coronha limita um pouco. Mas a carabina, se você pôr ela e você atirar no mesmo alvo, você pode dar os 5 disparos ali a 25 metros, você vai fazer 5x ali sem problema nenhum. O problema é quando você começa a mudar ela de posição. Aí a coronha te limita um pouco. Então é por isso que quando o pessoal fala para competir, eu acho que uma coronha estilo Monte Carlo ela é melhor para competição, por conta dessa situação. Mas a carabina em si é muito precisa. Ela original, ela vem assim, ela vem feita numa configuração, né, numa configuração universal, né? Ela não vem, o gatilho não vem muito leve por segurança, mas isso aí é fácil, os gatilhos têm regulagem, você consegue deixar ele bem leve, talvez até trocar uma molinha, deixar uma molinha mais leve, vai te ajudar muito na precisão. O sistema de disparo, a disparadora, a original, ela vem feita de uma forma que ela tem um ângulo de vedação bem inclinado, assim. Para que é isso? É muito difícil de vazamento. Uma disparadora dessa, ela pode dar desgaste ali no piloto ali, que ela vai continuar vedando, porque o ar vai empurrar ela vai fazer a vedação. Então, por conta de durabilidade, né? Então, essa disparadora, ela tem sistema. Só que o que isso ocasiona? Eu até estou com a disparadora aqui. O que isso ocasiona? O ar, ele exerce uma pressão aqui. Como ela é afunilada, ela tem um ângulo bem afuniladinho, ele faz bastante força. Então, ele fica duro para abrir. Você exige uma mola bem durinha aqui para você conseguir abrir. Né? Então, o que eu falo? Troca a disparadora, coloca uma redimensionada. A redimensionada, ela tem um ângulo de abertura, ela não é tão afunilada, ela é mais reta, não chega a ser reto, né? Não chega a ser reto, mas também não é tão... Aí, o que acontece? Com menos esforço do martelo, você consegue abrir. O que isso muda? Você deixa a sua carabina mais suave, você pode usar uma mola mais leve aqui, você sempre vai conseguir fazer a sua disparadora abrir uniforme, ela sempre vai abrir com uniformidade. Esse sistema, quando você... qualquer alteração de pressão na sua pré-câmara, tá? Se eu aumentar a pressão da pré-câmara nessa situação, ela vai exercer mais força no piloto, mais força no capsil, vai ficar mais dura de abrir, vai perder velocidade. Aqui não, aqui eu consigo equilibrar mais essa situação. Então, você trocando esse sisteminha aqui, colocando a disparadora, ela vai ficar mais suave para você engatilhar, você vai usar uma mola mais leve, automaticamente a vibração da sua carabina vai diminuir, né? Ela vai diminuir. Imagine que você está tirando com essa carabina sem ar, tá? Só um exemplo. Se você tiver com o martelo bem tensionado, você vai sentir uma vibração maior do que se você tiver com a mola um pouco tensionada. Outra coisa que eu mudei também para a competição, que eu achei que foi bacana, porque na competição a gente usa o pellet, foi o sistema de agulha que empurra pelo centro, né? Hoje, bastante carabina já tem isso, mas até hoje, as P35, P15, elas vêm com aquela agulha tipo um copinho assim. Isso aqui ajuda bastante, porque o chumbo, ele tem a sainha. Quando você usa aquela agulha que empurra pela... Eu acho que não vou ter nenhuma agulha aqui. Ele empurra pela saia do chumbo, o JSB, ele acaba danificando. Se ele acaba amassando essa parte, uma parte mais, quando ele sai, ele perde precisão. Esse sistema não, como ele pega dentro da tacinha lá, o chumbo ele entra macio, ele não vai ter alteração. Então, o principal motivo dessa agulha for desenvolvida, na época a gente não tinha slug. Quando eu fiz essa agulha aqui, lá em 2019, por aí, 2018, 2019, ela foi mais voltada para o pellet, porque o pellet, ele danificava na saia dele quando a agulha empurrava, aí perdia precisão. Então, aí aqui, você troca uma agulha para ele não danificar a sainha do pellet e joia. E basicamente seria isso aí, porque para precisão você não quer potência, então você não vai precisar colocar um power plano grande. Trabalha com a pressão da reguladora mais baixa, vê uma velocidade que a sua carabina se comporte melhor e só alegria. Que nem eu te falei, eu acho que o único detalhe seria a coronha mesmo, mas aí vai de você se acostumar, você tem que saber. Eu mesmo, quando eu vou fazer algum teste de agrupamento, eu sei que se eu regular a carabina no alvo de baixo, quando eu vou tirar no alvo de cima, eu tenho que compensar um pouquinho, porque ele vai dar para cima. Então, isso aí é só essa questão, mas questão de precisão, a carabina entrega e muito.
Vamos lá, tem alguém aqui que vai fazer uma entrada especial para fazer uma pergunta para você, Ricardo Neves. E ele ele tá do lado dos fabricantes. Eu não sei se você já ouviu falar num rapaz lá de Pindamonhangaba chamado Mané Vinagre, que faz uns supressores. Conheço sim. Aê, Mané Vinagre, boa noite, como é que você tá? Boa noite, Rondon. Boa noite, Rogério. Boa noite. Ricardo Neves, rapaz, que você é famoso demais, cara. Impressionante. Impressionante. Aqui. Vinagre, rapaz, sempre escuto falar do seu Mané Vinagre aqui também. Eu não tenho ideia, rapaz, de quanta turma aqui você é requisitado, cara. Impressionante. Eu fico bobo de ver aqui, cara. Os caras precisam de peça aqui, o socorro eu sei. Você é o cara que resolve o problema. Impressionante, né, Rondon? Impressionante esse rapaz. Exato. Então, a minha passagem é rapidinha. Eu tô trabalhando aqui. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira. Então é o último dia de entrega. Então eu tô mandando ver. Não, eu só entrei aqui para dar os parabéns para você. Entendeu? Falar com você pessoalmente, tá bom? Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença aqui na live. As peças feitas pelo senhor aí, qualidade 100%, excepcional. Agora o Mané ganhou o dia. Você elogia ele desse jeito, você ganhou o dia, não vai nem dormir. Não é qualquer um que ganha um elogio dele, não. Esse é o cara, esse sabe das coisas. Né? Mas beleza, boa noite para vocês aí, obrigado. Obrigado pela presença. Valeu, Mané. Valeu. Continua acompanhando. Um abraço. Falou, Rondon, Rogério. Um abraço. Obrigado aí. Falou. Pegando o gancho do Mané entrar aí, você ainda elogia ele, ainda não vai dormir o homem hoje, coitado. Mas diga lá, Rondon. Mas é verdade, eu sempre vejo, de vez em quando vem o carabina aqui com o supressor do Mané Vinagre, é bem feito, bem bacana. O trabalho dele é caprichado, é bem legal. Mas pegando o gancho aí, o Mané Vinagre falando, eu já assisti muitos vídeos seus, Ricardo, e olha, foi a primeira vez que eu vi um teste de hidrostática, foi você fazendo lá em um aparelho de um rapaz lá de perto de Curitiba. Mas enfim, o Mané também é igual a você, tem uma linha de montagem lá nos tornos. Ah, sim, esse negócio do teste hidrostático foi bem interessante, porque eu sempre fui muito preocupado com a segurança, né? Sim. Então, até por conta, quando eu era criança, eu sofri um acidente com arma, mas aí era outra coisa, acabei me machucando, então eu sempre fui muito preocupado com segurança. E daí eu comecei a desenvolver o kit, só que o que eu tinha medo? Eu gostava de montar para mim, montar na carabina, encher e ver se tiver que dar algum problema, vai dar aqui agora, né? Então, o risco fica para mim. E aí eu falei, não, mas eu preciso ter uma forma de testar isso. Foi aí que eu pensei, falei, não, eu vou fazer um teste hidrostático. Aí até as peças que eu faço, todas elas, eu testo, né? Coloco na bombinha que eu fiz lá, e coloco, por exemplo, os power plano, coloco 300 bar neles lá, 300, 400 bar, e ele tem que resistir tranquilo. Aí eu sei que se o cliente, exemplo, ele vai trabalhar com 120 bar, 150 bar no máximo. Tá, só que eu penso sempre na possibilidade de um problema de regulador, ou um regulador dar uma travada, romper um o-ring, e ele passar toda a pressão que está no cilindro da carabina para o pleno. Então, por isso que eu testo com 400 bar lá para garantir. Esses dias eu fiz um filtro para carabina, uma coisa também que eu senti uma necessidade que a gente não tinha no mercado, um filtro nacional, né? A gente ficava... Então, isso que eu ia até comentar com o Rogério aí, do filtro que você está fazendo agora para compressor, né? E daí eu comecei a pesquisar bastante, sabe, produtos que absorviam água. Além da sílica em gel, tem um outro produto que chama alumina ativada, ele é umas bolinhas brancas. E eu descobri que ele absorve bastante. Eu falei, vou fazer um filtro, um negócio para ficar funcional. E daí eu fiz esse filtro, coloquei umas camadas, são 3 partes, até um aqui, ó. Eles são 3 partes, e ele é todo modulado. Você pode pegar a primeira parte e emendar na última, tira essa parte do meio e tal. Ele é modulado. E aí dentro aqui vai aquele filtro tradicional, aquele filtro de tipo um feltro, né? Depois tem aquele produto que é aquelas bolinhas, que é o alumina ativada, que ele é interessante, o sistema que ele absorve, ele não absorve a água nele como se fosse uma esponja. A água, ela gruda nele por fora, ele fica como se fosse um imã ali para a água. Aí no meio aqui eu coloquei mais uma camada desse, que essa aqui pode ser retirada, né? E aqui no final a sílica em gel. Então ficou bem interessante. Aí eu falei, eu vou testar, porque o compressor acontece muito a pessoa esquecer ligado, então isso aqui fica
vamos supor, a ponte ali do compressor para carabina. Pode acontecer da pessoa esquecer ligada, alguma coisa assim. Aí eu testei ele com 600 bar, coloquei 600 bar, falei, não aguentou 600 bar, agora tá liberado. Agora aguenta, né? Tá É só uma curiosidade, e como é que você faz, por exemplo, como é que faz nesse filtro teu? O cara, por exemplo, foi lá, encheu lá o cilindro, usou. Como é que ele faz a manutenção? Ele desmonta, seca, como é que faz? Sim, ele é todo desmontado. E uma coisa que eu alterei também nele foi o sistema de vedação, porque o que acontecia? O filtro que eu utilizava, ele tinha uma vedação aqui no pescocinho dele aqui, bem aqui. Aí toda essa área aqui, ela ficava pressurizada e ficava pegando umidade também. Isso aqui zinabrava, começava a criar uma zinabre, depois eu ia desmontar para dar manutenção no filtro, isso aqui travava tudo, ficava complicado. Então eu fiz a vedação lá no fundo, e ela veda na face dessa peça aqui. Então você encostou, ela vai vedar. E ela não entra, não tem contato de umidade com essa parte da rosca. Então isso é muito importante, que ela não vai oxidar isso aqui. Tá? A parte interna tem contato com água, tanto que eu já desmontei os primeiros para fazer a manutenção, trocar os elementos filtrantes de dentro. Você vê que ele já começa a criar um zinabre lá dentro. Você tem que tirar, limpar ele todo, mas só que eu usei ele bastante tempo aqui no dia a dia meu, e aí fui fazer a manutenção e não estava passando água para a carabina ainda. Então a troca, ele é feito aqui dentro, você desmonta ele, aí vai, eu mando uns kitzinhos, e é fácil de conseguir também. A sílica em gel, consegue no Mercado Livre, essa alumínio ativada também. Aí tem uma peneirinha, você joga o produto aqui dentro, coloca a peneirinha para segurar em todas as partes, e só isso, não tem muito segredo. O importante é que quando saturar, joga fora e repõe o material. Isso, você repõe, eu mando alguns juntos. Ele tem uma peneirinha aqui, tá vendo? Que é o que segura o produto lá dentro, que não tem nada dentro, mas está só a peneirinha lá. Aí aqui na última é a sílica em gel. A sílica, ela tem uma propriedade que ela muda de cor quando ela está saturada. Ela é laranjadinha, assim, um laranjinha. Quando ela vai saturando, ela vai começando a ficar verde, um azul bem escuro verde. Aí quando você tira só a última, você viu, se ela tiver muito verde, muito escura, você já pega e faz a substituição. Mas é bem fácil de trocar, é só abrir ele e joga as coisinhas fora e coloca novo. Eu mando junto um kitzinho. Funciona muito bem. Em teste que eu já fiz, mandei para o pessoal que enche bastante escuba, fizeram o teste também. O pessoal tem gostado, sabe? É um produto novo, eu estou testando bastante, mas até então... Vamos combinar da gente fazer um review desse aí, que aqui a região nossa aqui, que é perto de São Paulo, do Vale do Paraíba, aqui tá, ainda mais nessa época, é bem úmido, né, Rogério? Nossa, a gente liga o compressor aqui, eu pego o filtro, depois no final, eu deixo ele sempre virado para cima, né? Aí quando eu tiro o elemento filtrante e viro ele de ponta cabeça, ele escorre água. Então, e aí foi onde mais a necessidade foi por conta de como eu faço manutenção. Tem carabinas que chega aqui com pouco tempo que foi feita a manutenção, ela está com água dentro, o regulador está todo zinabrado, tá? Ela cria uma zinabre no regulador, aí já não funciona direito, começa a dar vazamento. E o alumínio, ele tem um problema que é o seguinte: o alumínio, se ele começou a corroer, que ele criou aquele zinabrezinho branco, ele vai aumentar só cada vez mais aquilo. Depois é difícil você conseguir parar. E aí dá vazamento e dana tudo. Então foi aí que eu falei, tem que ter um negócio mais eficiente. E aí eu tinha aquele problema de vedação no pescoço. Toda vez que eu ia desmontar, eu tinha que prender ele na morsa. Prendia na morsa, pegava uma chave, fazia uma força danada. Eu falei, mas você não pode ser assim. Aí foi onde eu mudei esse sistema aqui para vedar aqui. Então, com a mão mesmo, você encostou ele veda, com a mão você tira aqui com muita facilidade. O compressor meu aqui, que ele fica na casa do Rogério, que é mais prático, eu já troquei o filtro, aqueles filtros chineses, umas 3, 4 vezes já. Depois de um tempo, você tem que descartar e comprar outro. Mas vamos lá. Eu vou pegar umas perguntas do chat aqui, gente. Mas como o Ricardo... O foco deles são carabinas Artemis, eu vou pegar principalmente perguntas de Artemis, tá? Se der tempo, eu passo para ele pergunta de outras armas, tá ok? Não fiquem chateados. Vamos lá, o Ricardo Pereira. Ricardo, das carabinas da Artemis, qual que mais te pedem para tunar? P35. A X ou a normal? A normal. P35 normal é 50%. Por que o pessoal gosta tanto da P35 normal? Eu acho que é por conta da versatilidade, né? A versatilidade dessa carabina é muito grande. O valor dela, e com pouquinho investimento você deixa ela do jeito que você quiser. Até esses dias foi bem interessante. Eu
foi um desafio pessoal mesmo, o pessoal falando de potência, eu falei, eu vou pegar uma P35, uma Black Ned, vou ver o que eu consigo extrair de potência dela, vou fazer o que dá. Só que aí a única coisa que eu fiz as duas versões, eu fiz ela com cano original, de 45, e fiz ela com cano de 600. Ela deu incríveis, né? Com o cano original de 45 centímetros, ela deu 300 e alguma coisa com slug de 30 grains. Tirei o regulador, abri os fluxos, deixei ela direto. Falei, vamos ver o que ela consegue. Cara, isso aí é uma potência que a pessoa que vai caçar um javali e não espera, já está mais que o suficiente. 300 com... Então, olha para você sai de uma carabininha de 260 original, com um JCB de 18, exemplo assim, ou 240, 250 com slug de 21 para 300 com slug de 30. Coloquei um cano de 600 nela, ela foi para 340 com slug de 30. Então, é uma potência absurda para uma carabina dessa. E, ao mesmo tempo, você consegue deixar ela suave, 260, que a média que eu deixo elas, 260 com 265 no slug de 21. É a potência que elas, parece que assim, casa perfeita. Ela fica autonomia boa, o disparo fica suave, fica gostosa de armar. Então, é uma carabina que, com pouquinho investimento, você se diverte pra caramba e é muito versátil. Às vezes tem cliente que fala, deixa a potência, deixa o regulador um pouquinho mais alto, que eu quero tirar, às vezes brincar no sítio aqui, fazer uns disparos mais perto, às vezes eu quero uma potência mais alta, para mim não espera, às vezes quer esperar um javali, alguma coisa assim, e ele fala, eu quero uma potência mais alta. Aí eu falo, eu vou deixar a reguladora mais alta, você aperta a mola do martelo. Porém, eu não gosto de fazer isso, porque quando você trabalha com a pressão da reguladora mais alta, entra naquela situação que eu falei das disparadoras. Aqui, quando tem mais pressão, ela fica mais dura, aqui fica mais leve. Apesar dessa daqui sofrer menos com isso, toda sofre. Então, quando você trabalha com a pressão muito alta, o spread da carabina fica maior. Ela pode me dar 280. Eu estou trabalhando com 250, ela está faltando martelo. Ela vai oscilar mais a velocidade. Ela pode dar um pouco para mais, um pouco para menos do que está regulado. Então, o ideal é sempre trabalhar próximo disso. Então, assim, voltando ao assunto, aí desvia um pouco, é a versatilidade mesmo. E o pessoal gosta muito. Gente, eu ia mandar a minha P35X, que eu tenho a P35X minha, que eu gosto muito dela, eu ia mandar para o Ricardo. A gente estava combinando dezembro, né, Ricardo? Aí falou, vamos esperar passar o ano para mandar e tal. Uhum. Só que agora eu estou naquela dúvida do caramba se eu vou pegar a P35XB. Aí eu já falei com o Ricardo, qualquer uma das... Se eu trocar ou não trocar, vai para você, para a gente... Só que eu sou do contra, eu sou do pellet ainda. Então ele falou assim, não, vamos deixar ela fazer aquele talento nela pro pellet. Uhum. Mas vai ter vídeo aqui dela tunado pelo Ricardo, aí nós vamos combinar uma live com você, para você contar o que você fez nela, o que você encontrou. Vai ser legal, legal, fiquem de olho. A gente fala especialmente dela ainda, porque é uma carabina que tem muito a ser falado, carabina bem bacana, bem interessante. Bem bacana. E, inclusive, eu já conversei lá com o Rafael da FXR. Ele está indo para SHOT Show esse final de semana em Las Vegas, mas nós vamos combinar uma live com o pessoal da FXR e com você também. Bacana, legal. Então, será um prazer, será uma honra. Vamos lá, pergunta, eu estou fazendo uma pergunta aqui para você, que a Ivanilda está enchendo o saco aqui, aí ela está tão emocionada que ela não conseguiu formular a pergunta direito, eu reformulei a pergunta dela para você. Ela perguntou assim, Ricardo, você acha que dá para tunar o Artemis M25 madeira 5,5 para começar bem no WRABF? Dá sim. Ela já começa na vantagem da coronha já ser uma coronha mais voltada para tiro de bancada, né? Então já é um ponto positivo aí. Ela tem um sistema de martelo um pouco pesado, então é uma carabina que ela tem uma certa vibração, né? Principalmente se você for trabalhar com a pressão do regulador mais baixa, para você trabalhar em tiros de precisão, para você deixar a disparadora muito leve para abrir, o martelo dela é um pouquinho pesado, então ele tem uma vibração, aquela história que eu falei. Imagina você atirando ela sem ar. Você pega a diferença de um martelinho de 20 gramas da Artemis, da P35 batendo, e pega um martelo da M25 de 60 batendo. Então, é claro que ela vai ter mais vibração automaticamente, sem mesmo você estar fazendo o disparo propriamente com um chumbinho, né? Mas é uma carabina que tem um cano muito bom, muito precisa. Eu acho que ali só dá uma cuidada ali na situação da coroa do cano, da culatra, para ver se não tem nenhuma rebarbinha, coisa muito importante. Às vezes a pessoa está sofrendo com a carabina no agrupamento e tal. É uma rebarba que tem na entrada do cano ali, que pode estar danificando o chumbi. Verificar isso aí.
Pressão do regulador, se ela está trabalhando bacaninha, se o regulador não está oscilando. Primeiro teste de cronógrafo, está dando um spread bacana, não está dando um tiro muito forte, um tiro muito fraco, isso aí vai atrapalhar na precisão. E é isso aí, reguladorzinho bem setado, não pode deixar a pressão do regulador muito além do que o que você quer de potência, né? Eu quero atirar 260 aí com um chumbinho de 18 grains. Beleza, mas se eu apertar a mola do martelo, ela está dando 280. Aí você está trabalhando faltando o martelo, isso a carabina fica com o spread ruim. O spread vai ficar alto, ele vai dar tiros com 260, pode dar tiro com 255, pode dar tiro com 265. Então ela vai oscilar muito. O ideal é você trabalhar sempre próximo da velocidade máxima que você deseja. Eu quero trabalhar com 260, eu vou baixar a pressão do regulador, ele vai ter que dar no máximo 265, 268. Aí você vai trabalhar com 260. E você vai trabalhar sempre próximo da pressão do regulador. Por que isso? Porque quando o regulador dá uma oscilada para mais ou para menos, você não vai sentir muito essa diferença na hora do disparo. O martelo vai conseguir abrir a disparadora tranquilamente, porque ele está bem próximo da pressão de trabalho máxima dele. Ele não vai ficar sofrendo tanta variação. Isso aí é bem bacana que ela vai ficar com a precisão melhor. Que a precisão, o que está ligado? Primeiramente, as condições do cano, né? O cano tem que estar com a entrada ali perfeita, não tem que ter nada danificando o chumbinho. A coroa tem que estar perfeita, não tem que ter nada danificando ali na saída. A coroa do cano ela tem que acabar uniformemente. O chumbo ele tem que deixar o cano uniforme. Às vezes a pessoa fala, é melhor a coroa 11 graus, é melhor a coroa 45 graus, é melhor a coroa inglesa, é melhor isso, aquilo. Não, é melhor a coroa que está perfeita. Qualquer coroa é boa, desde que ela esteja perfeita. Ela tem que ter a saída do chumbinho, ele acabar o cano uniforme, ele não pode estar torta um lado mais do que o outro, afunilado e tudo mais. Ela tem que deixar o chumbo tem que deixar o cano uniformemente. Todas as raias tem que deixar no mesmo momento. Então, isso é muito importante. Verificar sobrecano, se não está desviando, verificar supressor, se não está desviando, né? E o spread, se o spread da carabina tá bom, não tem por que não agrupar. Com certeza a carabina vai ser sucesso. 2 perguntas. Você trocaria algum componente? Eu particularmente não gosto muito do sistema de ferrolho, porque para PCP o sistema de ferrolho acaba deixando a carabina um pouquinho dura para engatilhar, e quando você dispara, ela dá aquele pulinho no ferrolho ali, ele fica dando aquela balançadinha. Então eu particularmente não gosto, tanto que eu pego para fazer o side lever nas M25, só que aí eu não fabrico o castelo todo, a pessoa manda para mim o castelo original, aí eu faço no castelo original, que daí ele mantém todos os números de série, tudo a mesma coisa, né? E é um castelo bem grande, bem complicado de fazer, acho que para a gente fazer ele inteiro seria um custo mas só aproveite, vocês usinam o castelo original isso, dela e ele fica perfeito. O que tem no side lever? Ele é como se fosse uma redução, né? Quando você puxa, você está reduzindo o esforço que você faz para puxar o martelo, então ele fica mais leve para puxar, e quando você fecha, ele tranca, então ele tem um trancamento real. Ele trava, ele não tem vibração no momento do disparo, igual o ferrolho, que dá aquela puladinha. Então a única coisa que eu alteraria seria isso. Aí, Ivanildo, pode fazer uns extras aí para já mandar a carabina lá pro Ricardo, hein? E você falou de spread. Quanto que você, Ricardo, considera para o tiro de precisão spread aceitável? Acho que o tiro de precisão até uns 3 é aceitável. 3 não vai chegar a dar alteração de ponto de impacto, não. 4 já no limite, mas acho que 3 seria um spread ideal, bacana. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Tito, Ricardo, a Artemis P35X é mesmo tão boa quanto o Charles sempre fala? Que tunagens você indica para ela no calibre 5,5? Eu acho ela melhor ainda do que você fala. Tá vendo, gente? Tá vendo? Não é porque o pessoal fica puxando a sardinha, não é? Tá vendo? Não é uma carabina. Eu gosto demais da P35X. Ela é uma P35 melhorada, né? Ela tem o cano mais longo, ela já tem um pleno maior. Eu gosto bastante. Ela tem uma precisão incrível. O que muda da P35 Black Net para ela, o comprimento do cano, a gente consegue atirar com chumbos mais pesados, né? Quem gosta de atirar com slug aí, ele vai atirar com os slugs de 23, 25, na faixa de 270, aí que já dá uma energia maior. Então eu gosto bastante. Ela é muito boa, ela tem um cano muito preciso, a carabina é muito bacana. Ela é muito boa, é a segunda mais customizada aqui. O Guilherme perguntou, é viável converter carabinas PCP comuns em semiautomáticas? Não é viável.
eu particularmente já fiz, já converti uma P10 uma vez. E o que eu acho? A carabina semiautomática, ela só é legal. Não é um negócio muito preciso assim. Então, aquele legal acaba perdendo a graça com alguns disparos. Você começa a dar, você bota lá 10 chumbinhos no carregador para cá, acabou. Coloca mais 10 e acabou. E ela não tem a precisão. Então, eu particularmente, eu sou mais do tiro de precisão. Eu gosto de aquele tiro que você coloca o chumbinho dentro do cano ali, se possível, você dá até um beijinho nele assim para dar sorte, né? Coloca dentro do cano e eu gosto de atirar até monoshot. E vou caprichar na visada e vou dar um tiro bem legal, bem preciso. Agora, o sistema semiautomático, ele peca muito em precisão e tudo mais, a não ser, né, é o que eu sempre falo, um sistema semiautomático que funciona muito bem é o da K1. A K1 é o único sistema semiautomático que eu conheço, tá? Eu não conheço tem a Hatsan Blitz também, eu nunca desmontei uma Hatsan Blitz, não sei como é o sistema dela. Mas dos sistemas que eu conheço, a K1 é que tem um sistema semiautomático muito bom, que ele não dá fuga de ar para os lados ali. Então é o que funciona bem legal. Mas mesmo assim, a questão da precisão dela, daí você tem que achar um chumbo mais pesado, diferente de você pegar uma carabina tradicional com ferrolho ali, que você ponha no magazine e você dá aquele tiro bem mais preciso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aqui com uma Hatsan Blitz BP, aquela Bullpup. No 6,35. Eu já tirei com ela 7 latas de chumbo. Enquanto ela tá aqui comigo, o mundo da carabina mandou, enquanto ela tá comigo, eu tô aproveitando. O Rogério comprovou. A P35X no 5,5 acerta 100 metros, essa Blitz no semi-alto acerta. Acerta também? Então, acerta. Cara, eu não esperava isso dela. E ela não deu uma pane até hoje. Isso já foram 7. Hoje eu terminei a 7ª lata de chumbo com ela. Só que o sistema semiautomático, ele já vem sendo feito desde a disparadora. Ele vem lá de dentro, vem a disparadora já Isso, ela já foi projetada para ser semiautomática. O curso do martelo. Agora você converter uma carabina que ela não é de semiautomática, aí você acaba não conseguindo extrair um resultado legal. Ele funciona, mas hora funciona, hora pode não funcionar, então não vale a pena. É melhor você é um sistema sabor semiautomático. É melhor você já pegar ela. Sabor semiautomático. Projetada, na época que eu fiz ela desde o começo. Ela foi desde lá da disparadora, já foi pensando no sistema semiautomático. Tudo feito para funcionar dessa forma, né? Temos mais uma pergunta em vídeo aqui. Essa aqui é capciosa, mas eu acho que você já quase respondeu ela, mas vai ser legal. Do Guilherme Burdelac. Cadê ele? Cadê o vídeo? Pô, gente, ué. Fala para ele mandar de novo. Não, aqui o dispositivo. Tente compartilhar novamente o vídeo. Arquivo em vídeo. Será que é pelo tamanho? Eu acho que é pelo tamanho. É pelo tamanho. Eu vou ter que mandar para mim mesmo pelo WhatsApp. Rondon, faz uma pergunta que você tem aqui. Não, Rogério, faz a pergunta aí, Rogério, que você me mandou aqui. O Rogério manda a pergunta para o Ricardo para mim. Não vai adiantar nada, Rogério. Assim, eu vi no mercado aí o pessoal fazendo os monoshot até em 3D. Alguns deles eu fiquei até meio com o pé atrás por ter falta de acabamento. Você já viu eles? Vale a pena um monoshot desse? Você fabrica algum de melhor qualidade? Não, nem monoshot nem multishot eu não fabrico. Essas peças eu não faço. Mas assim, eu acho que o 3D ele tem aquela textura dele, né? Ele não é um produto que ele fica bem lisinho. Mas assim, principalmente no monoshot, se o chumbo não estiver danificando ali, funciona normal. O importante é estar funcionando. O acabamento ali, se não pode ter quinas vivas, alguma coisa que irá danificar o chumbo, mas se ele estiver funcionando normal, beleza, que é o acabamento do 3D assim, né? Ele seria uma vantagem ou não faz diferença usar o magazine? Olha, para precisão com pellet, o monoshot é melhor. Porque o magazine, ele trabalha com a mola tracionando ele, né? Então, ele tem como se fosse uma catraquinha e o que segura o magazine, aquela mola para ele não girar, é o chumbinho. Então, quando ele está ali, o chumbinho fica pressionando, né?
ele acaba a hora que está saindo do cano, a sainha, principalmente se você usar um pellet com a saia macia, tipo um JSB, ele vai dar uma danificadinha ali. É claro que não é nada extraordinário, não é que vai estragar o chumbo, mas alguma coisinha ele pode acontecer. Então, principalmente eu mesmo, quando eu estou testando as carabinas que eu faço a customização, eu coloco chumbo a chumbo ali manualmente mesmo, eu não uso magazine, coloco manualmente para ter certeza que o chumbo entrou perfeitamente no cano, né? Com o magazine, às vezes, pode ser que dê uma danificadinha. Mas não sei se é alguma coisa tão séria assim, mas eu prefiro, até por uma questão de garantir mesmo. O Marcos Lanes falou assim: quando algum leigo tenta fazer alterações em uma PCP, existe o risco de acontecer algum acidente grave devido à pressão elevada, Ricardo? É assim, alterar uma PCP que já é original, depende se ele vai desmontar, o que ele quer fazer. Agora, vamos supor, ele quer fazer uma peça, ele quer alongar o cilindro dela lá na frente, o cilindro acabou aqui, eu quero fazer um alongador. Aí sim, eu vou fabricar uma peça para rosquear aqui. Aí tem que ser uma coisa muito bem feita, né, com a rosca muito bem casada. Aí é um trabalho arriscado. Agora, se ele vai mexer com a carabina, eu tenho uma P35, eu quero desmontar ela, dificilmente vai dar um problema sério, porque ela não vai funcionar se ele não montar da forma correta, né? Se ele não montar da forma correta, ele não vai conseguir nem encher. Então, se ele montou, rosqueou as peças todas no lugar certinho, dificilmente ele vai ter problema. Agora, o problema é quando ele tenta fazer alguma peça para pôr nela, para acoplar na arma, né? Alguma peça que ele desenvolveu, e essa peça ela está com as roscas fora de medida, está fora do padrão. Aí sim, é perigoso. Então, o mais principal é isso, é só a questão de fazer coisa para acoplar no cilindro ali e não esteja com as roscas, todas as dimensões corretas dentro da segurança. É só isso. Tem aqui o nosso amigo aqui, o LM Custom, falou que está testando lá, que testou o seu filtro e está aprovado, hein? Grande Lucas Martins, parceirão nosso aí. Lucas é parceiro nosso da RN Arganza aí, tá com a P35 lá, a famosa Morena também, fazendo uns testes lá. Eu mandei uma P35 para ele fazer uns vídeos lá. O Lucas faz umas produções de vídeo aí bacana, hein? Faz uns vídeos bem top aí. Compartilha com a gente aí no nosso aqui, e ele mesmo perguntou: você tem projeto para algum kit para T-Rex Bullpup da Artemis? Tem sim. Até assim, eu vou desenvolvendo, às vezes tem alguns modelos que conforme a solicitação do pessoal, né? O pessoal começa a pedir muito, é aí que a gente vai tentar desenvolver alguma coisa. Agora, para a T-Rex Bullpup, o pessoal tem pedido muito a disparadora, uma válvula disparadora diferente para ela, para ter uma abertura mais leve e ganhar um pouquinho mais de potência, a gente conseguir dar uma melhorada ainda mais, assim como a gente faz nas P35, né, e as outras. Então, tem projeto sim, tem projeto de fazer peças para melhorar ela também. É que acaba não dando tempo, sabe? É uma correria bem grande, a gente tem uma demanda bem grande de peças aí, então acaba o tempo para produzir novos produtos acaba ficando um pouco corrido, um pouco curto. Mas é uma coisa que está na lista aí, já estamos em desenvolvimento já. O Hélio falou o seguinte aqui, ó. Quando fui comprar minha primeira PCP 5,5, fiquei em dúvida entre a T-Rex e a Rossi Outlander VR. Acabei escolhendo a Rossi Outlander por ser mais barata, porém notei ela mais precisa. Você concorda? Confere? Olha, essas carabinas de entrada, vamos dizer assim, eu diria mais aquela questão verificar acabamento de entrada de chumbo, coroa e tudo mais, porque essas carabinas elas são montadas, todas elas são montadas em linha de produção, né? São montadas em série, principalmente uma carabina nesse preço aí. Então o fabricante ele não vai ter aquele cuidado especial de verificar se tem uma rebarbinha no cano, verificar se o supressor está bem alinhado, verificar tudo. Eu acho que assim, talvez ele comparou com a carabina que não estava com um agrupamento 100%. Essas carabinas, às vezes você pega 10 carabinas, nenhuma vai se comportar igual a outra. Sempre tem uma ou outra que é extra, que eu sempre digo, é aquela extra, sabe? Até nas P35 tem isso, às vezes pega uma ou outra aqui que ela agrupa com melhor do que eu já fiz agrupamento com liner, com carabina top de linha aí, o negócio é fenomenal. Então, dentre essas, vem uma ou outra, às vezes, que é diferenciada. Pode ser o que aconteceu. A dele é uma carabina que está muito boa e ele pode ter comparado com uma outra que não era tão boa assim.
mas em geral elas são as carabinas muito boas. Ambas as duas são boas, mas a T-Rex dá uma precisão boa sim. Então tá bom. Vamos lá. Ricardo, tudo certo? Ó, Eu vou fazer uma pergunta que é referente à M25 Big Bore, um dos calibres Big Bore, especificamente a 9mm. Fazendo a manutenção na minha, eu percebi que ela tem um desgaste que acontece por conta do recuo do ferrolho dela contra o alojamento que tem do ferrolho, que faz não é exatamente, mas vamos chamar de trancamento, né? O trancamento do ferrolho para que não retorne ar ali a partir do momento que a gente engatilha para efetuar o disparo. Eu percebi que o fluxo de ar ele acaba causando ali um pequeno retorno do ferrolho, e esse alojamento ele acaba criando uma folga e eventualmente, enfim, em algum momento isso causa uma certa perda de potência, porque cria-se um movimento que não deveria existir a princípio, creio eu, no projeto da arma. Trocar o sistema de engatilhamento dela de ferrolho, trocando por um side lever, resolve esse problema? Ele para de sofrer, o bloco para de sofrer esse desgaste, ele fica mais travado e ela vai passar a funcionar melhor, ou existe outra forma de corrigir isso? Como que a gente consegue resolver essa situação específica da M25 no calibre 9mm? Forte abraço para todos aí, valeu! Com certeza. Com certeza. O side lever ele é justamente para isso, para facilitar o engatilhamento e fazer um trancamento real ali do seu ferrolho. O que acontece, imagina, a 9mm ela tem uma energia muito grande, né, para empurrar aquele chumbão lá para frente. A mesma força que o ar faz para frente, ele faz para trás. Então, da mesma forma que ele está empurrando o chumbo para frente, ele está empurrando o ferrolho para trás. Aí aquele parafuso, ele fica num canalzinho ali que é para trancar. Toda vez que ele dá um disparo, ele começa, eu já vi muito isso, ele começa a gastar ali onde que ele escora ali a pancada. E ele não é um trancamento real, ele é um trancamento, ele vira ali e trava ali, assim, é um trancamento real, mas nada que faça ele ficar ali, né? Ele cai ali e para, né? Por conta do peso da alavanca ali, ele cai ali e para. Então, ele com um movimento para frente, para trás, toda vez que vai atirando, ele começa a danificar ali e ele vai começar a escapar com o tempo. E o side lever não. O side lever, quando você fecha a alavanca, ele tem uma chapinha que ela passa o ângulo, exemplo, que o ângulo seria aqui. Então, eu estou empurrando aqui, ela está aberta, a força vai abrir. Quando ela vem, ela chega no nível, ela passa um pouquinho para dentro. Então, quanto mais o ferrolho empurrar, mais ela vai travar. Quanto mais força o ferrolho fizer, mais ela vai estar fazendo força para trancar. Então, isso faz um trancamento ali real. Então, ele não tem peças móveis que vai ficar folgando ali, batendo, e vai danificar, vai criar desgaste. Ele bateu e trancou, ali está travado. Então, a mola que fica empurrando o ferrolho para trás, fazendo o trabalho como se fosse a pressão do ar já empurrando, e a alavanca que empurra ele para frente. E aí ele tranca, a peça passa do ângulo de que ele quer abrir, ele passa para dentro, fechando, e ele fica travado. Aí ele elimina todos esses problemas aí. O Emanuel, eu tenho uma PR900 G2, é vantajoso tuná-la, queria vender, mas iria perder muito valor e eu queria dar um upgrade nela. Sim, o que acontece? Às vezes o pessoal, depende do tipo de tunagem que ele quer fazer, né? Uma coisa que o pessoal, que eu recomendo para ela, um side leverzinho para melhorar o engatilhamento, e um polimentozinho, coroa, culatra só. Às vezes você colocar uma tunagem mais agressiva, colocar um cilindro garrafa maior, ele vai acabar investindo, vai ficar bom? Vai, com certeza. Até eu não fabrico válvula Z, mas tem um Evandro da Elite que fabrica as válvulas Z para ela e fica perfeito, a carabina fica excepcional. Mas tem que ver até quanto vale o investimento, entendeu? Quanto ele vai gastar para fazer toda a customização, para ver se não compensa e ele já pegar uma que já tem o cilindro maior, já fazer um upgrade de carabina em vez de investir tanto nela, que é que nem ele falou, futuramente ela não vai agregar valor, ela vai ficar melhor, vai ficar utilizável, mas ele ainda futuramente talvez vai querer pegar uma já melhorzinha. Porque tem gente que investe um valor na carabina que pode ser... acaba sendo muito mais caro, né? Ele gasta ali igual tunagem de carro, depois não vai conseguir recuperar o valor, né?
Então, quando a carabina tem estrutura para isso, né? Exemplo, você pega uma carabina que tem uma estrutura, ela já tem uma construção que aceita um upgrade, legal. Você coloca liner, vai gastar um pouco, mas o resultado fica bom. Tudo fica legal, tudo fica bom e você tá com uma estrutura, vamos dizer assim, você tem um chassi bom, né? Agora você pega uma PR que é uma carabina de entrada, ela não é uma carabina feita para você colocar muita coisa nela. Você coloca cilindro grande, já começa a ficar desproporcional, e ela não é uma carabina com essa proposta, né? Diferente você pegar aí eu sempre preciso de exemplos, P35 é o que eu mais mexo, mas a P35 coloca um liner nela, o pessoal tem colocado muito liner, já muda, já consegue atirar uns slugs mais pesados, a distância maior, coloca a garrafa, fica bacana também, fica tipo a P35XB, né? A autonomia melhora, vai ganhar mais potência. Então é uma carabina que às vezes vale a pena você investir nela, porque é uma carabina que ela vai te atender 100%. Agora você vai pegar a PR, que é uma carabina mais de entrada, você vai gastar às vezes bastante nela, e aí talvez você não vai ficar ainda 100% satisfeito, talvez você vai achar que ainda está faltando alguma coisa. Fica bom, mas talvez você ainda vai achar, e você vai querer trocar numa melhor. Aí é onde você vai tentar vender e recuperar tudo que você investiu, talvez você não vai conseguir, né? Então é o que eu acho que já começa a pesar daí. O Leandro perguntou aqui, Ricardo, o que você acha da T-Rex Monte Carlo, a queridinha do Rondon? Boa arma, excelente arma. Eu também gosto muito da T-Rex Monte Carlo. Sistema dela de disparo bacana, sistema de reguladora dela top. A reguladora dela ela é o mesmo sistema das Artemis gerais aí, da geral, é mesmo da P15, P35, da P10, a mesma reguladora dela, muito boa, sistema de disparo bem eficiente. Carabina é top, cara. Eu gosto muito dela, eu acho bacana. Eu até tenho o power pleno para ela, né? Que eu fiz o plenozinho para ela, para quem quer ganhar um pouquinho mais de potência, coloca o pleno, dá uma potênciazinha a mais. Então, é umas carabinas assim, com um pouquinho de investimento, você consegue melhorar ela bastante. É uma carabina que ela já vem boa, elas são boas, mas aí eu quero um pouquinho mais de força. Bota um plenozinho ali, já aumenta a força dela sem ter que ficar mandando para um armeiro para mexer em um monte de coisa para poder melhorar a carabina. Você mesmo faz na sua casa, é bem facinho. O Alex perguntou aqui, ô Ricardo, qual a pior gambiarra que você já encontrou aí no Artemis que te mandaram para mexer? Rapaz, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que eu não vou nem lembrar agora, não. É tanta coisa às vezes que acontece. No momento agora eu não estou lembrando, assim, não dá para definir uma pior, não. Mas já veio coisa. Sim, já veio bastante coisa assim absurda que dá até medo. Ele está sendo um gentleman. O Guilherme, o da M25 9mm, tem jeito de fazer ela ganhar um pouquinho de VO, deixar ela um pouquinho mais potente? Olha, a questão de potência dessas carabinas Big Bore, eu não mexo carabina Big Bore, tá? Até o 635 eu trabalho. As Big Bore eu particularmente não pego para ganho de potência e tudo mais. O meu foco maior, assim, que eu gosto de trabalhar mais é com precisão, né? Então, assim, eu gosto mais da precisão. Então, é claro que dá para pôr força, a gente põe força nas carabinas também. Porém, o meu foco maior sempre é precisão, tanto que eu sempre falo, as carabinas vêm para customizar aqui, a carabina só vai embora se ela estiver fazendo uma moedinha de 10 centavos a 40 metros. Tem que dar 5 disparos lá a 40 metros, tem que estar dentro de uma moedinha de 10 centavos. Tá aí, tá, beleza. Aí, para mim, é o que eu gosto. E as Big Bores, a proposta dela não é essa, né? A Big Bore, ela é para bater um javali, um animal grande aí, destruir alguma coisa, aí eu já não curto muito, então não pego para mexer. Não é uma carabina que eu pegaria para tunar, assim, eu só até o 635 mesmo. O Francisco, dá para converter o castelo da PR900 G3 para side lever? Nesse caso já troca, né? A G3, como eu te falei, eu peguei uma esses dias para estudar ela, já estou desenvolvendo peças para ela também. O castelo dela já é mais reforçadinho, tá? E eu acredito que sim, inclusive eu estou com esse projeto aí, eu não tive tempo ainda de fazer nessa que eu tenho de teste aí, mas o projeto é esse e eu acredito que dê. Vai ser uma forma de baratear o custo e já resolver o problema dela, vai ser bem bacana. Eu acho que vai dar sim, não posso te afirmar 100%,
Mas eu já estou com esse projeto, eu tive analisando o castelo dela e realmente dá para fazer, ele é mais encorpadinho. Rondon, tua pergunta aqui na reta final. Ricardo, o único local de internet, site que eu encontrei para vender os seus produtos foi numa loja chamada Hunter House Assessoria no Mercado Livre. Aí a pergunta é, você tem algum site seu de vendas ou é só pelo WhatsApp mesmo? Agora eu tenho no Mercado Livre também. Eu coloquei os produtos no Mercado Livre do Hunter House, é um parceiro meu, um amigo meu, e ele pega os meus produtos para revender. Então ele vende bastante, inclusive, porque como ele está num centro maior, ele consegue enviar para o full, então facilita frete, facilita transporte e tudo mais. Então, agora eu já estou vendendo no Mercado Livre, até estou já separando um lote de peças para mandar para o full também para a gente conseguir facilitar. Então é Mercado Livre no WhatsApp. Qual o nome no Mercado Livre? RN Argans. RN Arguns mesmo. Pesquisar por RN Arguns, tem todos os produtos lá. Beleza. Obrigado. O Danilo, Ricardo, qual sua opinião sobre as Krau, tipo Bighorn e Super Jumbo? São boas mesmo? São. Elas são as carabinas muito precisas, assim, dentro das possibilidades dela, né? Não é uma carabina regulada. Apesar de não ser uma carabina regulada, ela tem até que uma constância de velocidade muito boa. Você já deve ter testado aí. Ela começa na faixa de velocidade e mesmo sem regulador ela mantém bem. O acabamento delas é um acabamento bonito, né? As carabinas são uma coronha, geralmente são as coronhas bem bacanas, bem acabadas. O sistema de disparo delas que eu acho ainda um pouquinho ultrapassado, sabe? Aquele sistema de disparo um pouco mais antigo, de disparadora de ferro, mais pesadona, martelo mais pesado. Então é um sistema de disparo um pouco mais antigo, mas são as carabinas bem construídas, boas sim. Eu acho eu acho legais as Krau, cara. Elas têm um comportamento muito engraçado. Elas não vêm para o Brasil com regulador e elas têm um comportamento muito regular. Elas têm uma curva de velocidade baixa se for comparado, né? Ela não tem regulador, ela consegue manter uma curva. Mas só que assim, isso acaba limitando elas, porque se você coloca mais martelo para você ganhar potência, aí você vai aumentar a curva de velocidade dela. Você vai jogar lá em cima quando ela está cheia e vai cair lá embaixo quando está vazia, né? Então ela vai aumentar muito essa curva. Se você põe um regulador de pressão nelas, por ela ter um sistema de disparo projetado para trabalhar sem regulador, né? Tanto que ela tem uma eficiência boa sem regulador, você acaba deixando ela muito gastona. Aí você tem que mexer em disparadora também, mexer em martelo, mexer em bastante coisa. Então ela é uma carabina que ela é boa da forma que foi feita. Se você começar a querer mexer muito nela, você acaba tirando ela Exatamente. Você quer saber uma outra que é a mesma coisa? Gamo Coyote. Mesma coisa, Gamo Coyote. Você começou a mexer na Coyote, desanda ela ali de uma forma. Ela fica mais gastona de ar, já não trabalha legalzinho. Rogério, pergunta da P35X. O Rogério ele tá fazendo lobby para eu pegar a P35XB, porque aí eu vou vender a P35X para ele. Essa é a pergunta. Eu tenho uma Nova Vista Alpha laminada e será que vale a pena eu investir na minha Alpha ou comprar uma P35X pro WRABF? Qual das duas assim seriam mais precisa? Olha, eu não tenho muita experiência com as Nova Vista, tá? Não é uma carabina que eu tenho pego para customizar. Às vezes uma troca de orinha, um reparo básico nela. E elas têm se comportado muito bem em questão de agrupamento. O cano das Nova Vista são os canos muito bons, dá um agrupamento excepcional. Eu não vejo assim uma estrutura nela muito robusta, sabe? Aqueles sistemas, às vezes tem o bloco ali é fundido e tudo mais. Mas apesar disso, ela é umas carabinas que têm uma precisão muito boa. Eu acho assim, você tem que ver o seu cano, se dá um agrupamento bom. Minha carabina está agrupando bem da forma que está, então a tendência é só melhorar. Agora, se ela está muito ruim, se não está agrupando bem, eu acho que às vezes você vai gastar e talvez você vai ter que trocar o cano. Aí se você gastar nela, depois ter que trocar o cano, você acaba gastando um monte e não vai ter um resultado ainda esperado. E uma coisa, a Alpha, o cano dela na frente, ele é bem reto. Você passa o dedo assim, parece que vai cortar aonde sai o chumbo, né? Ali no final das raias. É bem assim, pronunciado, sabe? Inclusive, ela suja bastante o cano, suja bastante supressor, o que tiver ali na frente. O raiamento dela é muito profundo.
Mas ela é bastante precisa. Então, é importante é o cano. Se você tem um cano bom, se ela está dando. Assim, o cano da carabina é 80% da arma. Se o cano tiver bom, se o cano for bom, o resto tudo vamos dizer assim, ajustável e refeito. Agora, cano não tem o que se mexer, a não ser você melhorar a coroa e culatra. O restante, tudo você consegue melhorar. Agora, se o cano não for bom, você vai gastar um monte e não vai ter resultado ainda. O Zelo P35XB precisa de alguma melhoria? Essa eu quero saber também. A XB, assim, elas vêm original, é aquela forma que a gente estava comentando, elas vêm de forma universal, para o cara que quer usar ela para N coisas, né? Ela vem montada da forma bruta, vamos dizer assim. O que você pode fazer nela? Que eu particularmente gosto. Não é porque é um produto que eu tenho, mas assim, você trocar a disparadora, pode ser até qualquer outra que seja redimensionada, que você consiga aliviar aquele peso que o martelo tem, aquela pancada forte do martelo para disparar, você já começa a aliviar o mecanismo dela. Automaticamente, por ela ter aquele side lever na frente, quando você vai engatilhar, ele é um pouquinho pesado, ele tem uma vareta que vem por cima. Então, quanto mais leve a mola que tiver ali atrás para você puxar aqui, mais suave a sua carabina fica. E para você ter que deixar uma mola suave atrás, você tem que ter a disparadora leve para abrir. Então, uma disparadorinha redimensionada ali nela vai melhorar para disparar, fica mais leve para disparar. Automaticamente você trabalha com a mola recuada. Eu tenho visto as P35XB, elas vêm com 150 no regulador de pressão e vem com a mola do martelo no máximo. Ela vem atochada tudo ali. Você pega a carabina, você vai engatilhar, você sente raspando assim. Ela vem forte, só que ela vem estrangulada. Aquela carabina que não é uma carabina vem mesmo, que você atira suave com ela. Você aqui tá comigo. Ela veio da FXR para review. Ela veio com mais de 300 metros por segundo, né, Rogério? Veio com mais de 300. Aí eu tirei a mola do martelo no último. Aí eu tirei a tensão dela para ela ficar com uns 260, que aí ela com RTX fechou. Então, daí ela acaba ficando aquele sistema meio durão de mexer, assim, não fica aquele sistema harmônico legal. Então, trocou a disparadora ali. Aí a agulha ela ainda em si, elas vêm ainda com aquela agulha de copinho, né, que danifica, se você for utilizar um pellet, acaba danificando. Para o slug, ela dá um fluxo melhor de ar, porque ela é toda aberta em volta, né, o ar circula em volta ali e dá mais fluxo de ar. Então, a agulha também é uma coisa bacana. E uma coisa também que a gente coloca nela, que aí é só estética, o sobrecano dela, que eu achei uma coisa que não ficou legal. O sobrecano dela, o sobrecano começa a braçadeira fica uma parte sem Isso. O sobrecano ficou feio. Aí você põe um prolongadorzinho, a gente tem um prolongadorzinho, ó. Aí você coloca uma questão de estética, né? É só estética mesmo ali. Aí esteticamente fica mais bonito. Então, basicamente, é só isso. Disparadora e baixar um pouco a pressão da reguladora dela também, que a pressão da reguladora dela vem com 150 bar. Se você quiser trabalhar com a velocidade um pouquinho mais baixa, para você fazer um tiro mais preciso, ela já vai entrar naquele problema do trabalhar faltando muito martelo. Aí a carabina, se a reguladora sobe a pressão, a velocidade vai cair por conta que o martelo não vai conseguir abrir totalmente. Se a reguladora baixa, a velocidade vai subir, porque o martelo já vai abrir um pouco mais, acaba dando mais velocidade. Então, o ideal é baixar a pressão da reguladora também. O Ricardo, em uma T-Rex Monte Carlo, para extrair o máximo de autonomia, deixando um VO de 250 metros por segundo com slug de 18, qual regulagem ideal da pressão da reguladora? A reguladora é uma coisa assim, tem gente que gosta de trabalhar com a pressão da reguladora mais baixa, tem gente que gosta de trabalhar com a pressão reguladora muito alta. Eu trabalho nessa faixa que eu te falei, a gente vai ter que ver o que ela vai dar de máxima, só que a pressão da reguladora sempre um pouquinho mais alto do que a carabina dá de velocidade máxima é melhor, a carabina fica mais econômica. É claro que não pode ser muito, a carabina precisa de 120 bar para dar os 250. Eu acho que 130 bar ali vai ser legal para ele. 130 bar ela dá até uns 260. Só que aí ele coloca 150 bar para trabalhar com 260, aí fica muito. Ela vai ficar econômica? Vai, com certeza. A carabina com a pressão da reguladora mais alta, ela tende a ficar mais econômica, ao contrário do que a gente pensa, que a pressão da reguladora mais baixa, ela vai ficar mais econômica. E ao contrário, a pressão mais alta, ela tende a ficar um pouco mais econômica. Só que o spread oscila mais, por conta desse problema de variação de pressão e endurece e amolece a disparadora.
Então, ideal se trabalhar aí com 130, acho que vai dar legal. Tem um comentário aqui do Lucas, né, da LM, falando a Kraus Super Jumbo é muito boa, só a vedação da disparadora que tem que mudar, faça a disparadora redimensionada aqui. Apenas isso, no mais é excelente. Foi isso mesmo. Eu vi o trabalho que o Lucas fez, ficou top mesmo. Ele fez uma Kraus Super Jumbo, uma disparadora nova para ela, ficou show. Eu não tenho essa disparadora para ela, não faço, mas o Lucas lá da LM fez e ficou bem bacana mesmo. Ô Ricardo, você indica a gente fazer uma live aqui com o Lucas? Cortou seu áudio. Você recomenda fazermos uma live com o Lucas aqui também, como fazemos com você? Claro, com certeza. Lucas é então. Parceirão nosso aí. Ô, Rondon, olha o teu WhatsApp aí, por favor. Me falaram. Tem uma pergunta Ricardo, do Rondon aqui para a gente encerrar a nossa live. Ricardo, o que você me fala das AP1000 importadas para FXR? Pela FXR, elas são boas mesmo? E o que você indica de customização para ela? Cara, boa pergunta, hein? A gente estava esquecendo de falar delas. Essas carabininhas, é uma pena que deu aquele problema lá um falou que era deles, outro falou que era deles, deu aquele... Mas, assim, fora disso, é uma carabina que eu achei muito bacana, o projeto dela muito bem feito. Ela entregou mais do que eu achava que ela ia entregar por conta de ser uma carabina compacta, né? Assim, coroa é rebatível, geralmente uma pegada mais tática. Eu achei que ia ser um negocinho mais limitado, mas não foi, cara. Com pouquinha coisa ali, ela teve o problema de martelo, aquele sistema de martelo meio arcaico lá, pesadão, que foi fácil substituído. Eu fiz um sistema de martelo para ela mais levinho. Ela não tem ajuste de mola do martelo, também consegui fazer um sistema de ajuste de mola do martelo, que a pessoa mesmo troca bem fácil. O sistema de side lever dela tem um detalhezinho ali que eu achei que ele puxa muito de lateral e ele acaba ficando duro. Aí mudei o sisteminha ali para ela também. E acho que é só. E a agulha do ferrolho dela tem a ponta muito longa ali, mudei. Mas basicamente a carabina, mesma pegada das outras aí, ela com pouco investimento você consegue deixá-la uma carabina top para brincar. Ela original, assim, não vou dizer que ela é ruim, mas ela já é mais durona e fica limitada, não tem ajuste de martelo, fica gastando muito ar e tudo mais. Bom, então, tá para chegar, eu não sei se é esse mês ou mês que vem, a FXR vai receber um carregamento da AP1000B, que vem com garrafa. Bacana, eu tenho algumas dessas pedidas que eu encomendei com eles na Shot Fair ainda, eles mandaram pouco, não chegou muito, acho que vão me entregar o restante agora. Eu tô querendo falar com o Rafael lá da FXR, dele mandar uma pra gente, você topa da gente, manda pra você dar aquele... Claro. Ele manda, eu faço dela original, depois você faz tua mágica nela e a gente com certeza mostra o que dá pra fazer nela. Com certeza, isso aí é só mandar, a gente faz sim. Eu customizei, assim, eu só veio duas para mim, 2 unidades, uma hora que chegou na oficina... Não deu para nada, né? E parece que esse novo carregamento aí também já está tudo... A hora que chegou na minha empresa aqui, meu funcionário falou, não, essa daqui já é minha, essa daqui eu vou ficar para mim, vamos prepará-la para mim. E aí a outra acabou ficando comigo, porque como é uma carabina nova, eu sempre estou desenvolvendo produtos, eu acabei deixando para mim, para estar testando peça nova, alguma coisa que possa surgir. Então, não tive nem a possibilidade de comercializar elas. Mas o que foi desenvolvido para ela teve um resultado muito bom. O pessoal teve aceitado bastante. Sisteminha de martelo bem levezinho, sistema de ajuste de mola de martelo. A pessoa mesmo instala, fiz o vidinho ensinando a instalar, foi bem facinho, sabe? Com pouca coisa que você mexe nela, você deixa a carabininha top. Aumenta a autonomia, aumenta a potência, fica mais suave, melhora muito a arma. Não precisa, uma coisa que eu acho legal em você, Ricardo, é que você é aquele cara minimalista. Você não é... Dá para notar que você não é de fazer grandes intervenções. Você sempre fala isso, de fazer tunagens necessárias e só. Porque tem gente que quer fazer tunagem da arma que no final só sobra uma vaga lembrança do que ela foi, né? Não, eu também faço esse tipo de trabalho também, só que o que acontece? Hoje em dia a gente tem que evitar muito essa logística de envia carabina para cá, envia carabina para lá. Você sabe como que transportador, às vezes acaba extraviando uma carabina, o cliente se chateia, demora na entrega. Então, o que é o meu objetivo hoje?
é desenvolver peças e produtos que o cliente mesmo consiga montar de forma mais simples possível, que ele consiga receber o kit e ele mesmo desmonta a carabina na casa dele ali, instala as pecinhas, tem uns tutoriais ensinando, ele mesmo instala e já consegue um resultado bom, sem ter que ficar fazendo aquela logística de enviar. E é legal, a pessoa desmonta, conhecer a arma por dentro, ter noção de como que funciona, isso é interessante. Às vezes a pessoa está no mato, lá num campo, atirando, cai um pino do gatilho, a pessoa vem embora para casa porque a carabina parou de funcionar. E se ele já desmontou uma vez, ele vai estar curioso. Opa, acho que pode ser. Ele tira ali a coronha e já vê, caiu esse pino aqui, coloca lá e volta a tirar de novo. Então, eu acho que a pessoa que tem uma PCP, é legal ele saber mexer também. Então, o meu objetivo maior é desenvolver peças e kits para que a pessoa mesmo instale, sem ter que ficar fazendo essa logística de envio. É claro, se quer mandar para mim, vou instalar, eu instalo. Só que demora, às vezes, quando vem lá do Nordeste a carabina, 20 dias para chegar, 30 dias para chegar, eu mando mais 20 para chegar, 30 para chegar. Às vezes fica aqui a carabina 30 dias, 60 dias, quanto tempo o cara fica sem a carabina? Então, por isso que o meu foco maior é fazer esse tipo de peça, esse tipo de kit que a pessoa mesma. Eu tento facilitar o máximo para a pessoa mesmo instalar e já ganhar resultado. O Newton perguntou como é que é o nome mesmo da peça que você falou que aumenta a força da T-Rex? Power Plenum. Power Plenum, tem no tá? Mercado Livre lá. Gente, o Ricardo, ele mexe com várias marcas. O foco hoje da live aqui é Artemis, que ele, vamos dizer assim, se especializou em Artemis. Mas para a gente encerrar, contar para vocês algo muito legal. Tempos atrás, se brincar, faz uns anos atrás, eu comprei uma carabina, uma PCP inglesa, uma Air Arms S400, uma S200 Carbine, 4,5. E quem me vendeu falou, olha, eu tô te vendendo, assim, o preço dela, um preço muito legal pela carabina, que é uma carabina rara e cara no Brasil. O cara falou, tô te vendendo ela barato, porque essa carabina eu importei ela e ela é para o mercado alemão, ela só tem 7 joules e meio. E, cara, ninguém quer mexer nessa carabina para aumentar a potência, é uma carabina cara, ele não arrumou nenhum armeiro que topou. Eu falei, cara, Ricardo, topa mexeu, Ricardo, manda para cá. E o Ricardo conseguiu mandar ela de volta para mim com 16 joules. Lembra que você trocou o transfer board dela? Acho que tem uns 4 anos, tem não? É uns 4 anos. 4 anos por aí. Olha, o Ricardo fez um trabalho que a Air Arms inglesa faria e ele fez. Se brincar melhor. A arma não é regulada e o Rogério já atirou com ela já no clube, né, Rogério? Extremamente precisa, e eu até te falei para você no dia. Tem Charles, essa aqui no WRABF lá vai dar trabalho. Pena que sorte que eu não tenho paciência para WRABF. Mas, Ricardo, valeu pela tua presença. Espero que seja a primeira de várias lives e assim, é muito legal o pessoal te conhecer, ter a oportunidade de perguntar. E quem quiser, o Rondon colocou o WhatsApp do Ricardo, tem um link lá do Mercado Livre. Do Mercado Livre. O cara que comprar o componente pelo Mercado Livre, se ele precisar de um auxílio, um vídeo explicando, ele pode entrar em contato também, né, Ricardo? Com certeza. O nosso foco é, que nem eu falei, o cliente mesmo montar e a gente dá todo o suporte. Manda mensagem lá e durante o dia não é eu que estou com o celular respondendo, tem a pessoa responsável em responder. Só que assim, eu tô do lado ali, ele já vem com o celular, tá com esse problema aqui. Aí eu já pego o celular, já gravo o áudio para a pessoa, faço um videozinho na hora ali, se precisar, explicando. E se a pessoa quiser comprar uma carabina da Artemis, uma PCP Artemis, já tunada por você também vende? Tenho, e inclusive eu só vendo a carabina tunada, eu não vendo a carabina original. Eu não tenho a carabina, eu quero pegar uma P35 original, sem customização. Essa eu não vendo, eu só vendo ela customizada. Até porque, como eu trabalho com eu falo garantia de agrupamento, o que seria a garantia de agrupamento? É a garantia que sua carabina vai agrupar 100%, ela vai ter o agrupamento lá nos 40 metros, menor com a moedinha de 10 centavos, não vai ter nenhum problema de cano, não vai ter problema de regulador, a sua carabina vai toda revisada e já preparada e customizada. Então, eu vendo ela dessa forma.
Aí eu consigo dar garantia, consigo... eu sei que eu não vou ter problemas depois. Porque, às vezes, a pessoa compra a carabina nova, isso não é assim, não é culpa da importadora, nada, mas pode acontecer de o cano vir com defeito. Já peguei, eu tenho ali vários canos que guardado que não agrupou. E não tem o que fazer. Você faz coroa, faz culatra, mas o cano não aceita, não dá aquele... ele agrupa assim... para a fábrica, se a pessoa for acionar uma garantia, minha carabina não está agrupando, não, tá agrupando sim, para a fábrica tá bom, tá dentro do padrão, só que do padrão que eu trabalho, que seria um agrupamento mais fino, vamos dizer assim, que é um agrupamento para um tiro mais a longa distância, ela não atende. Aí eu tenho cano novo lá, eu tiro o cano novo e tiro o cano novo de uma outra carabina nova, coloco lá, às vezes compro um outro cano novo, quando o cliente troca, coloca lá, ainda eu pego para poder usar numa outra. E assim acontece, já quando tem um cano que está com um defeito bem grave por dentro, que aconteceu de vir e assim, o cliente nem sabe, mas o cano que a carabina dele, que ele comprou, que seria dele, tinha um defeito de cano gravíssimo. O que eu fiz? Cano novo nela, botei um cano novo, ele não quer saber, ele comprou a carabina minha com garantia de agrupamento e vai receber a carabina agrupando 100%. Então já troco ali, já coloco outro cano, faço os testes. Ele vai saber qual o chumbo que a carabina dele vai agrupar, ele vai pegar lá, ele já vai saber o chumbo que ele vai ter que comprar, ele já vai saber a velocidade que ela vai agrupar melhor, tudo, ele já vai ter todas as informações da carabina, coisa que quando você vai fazer isso por conta, você tem que ficar pedindo um monte de tipo de slug, um monte de tipo de pellet, testando velocidade, e aumenta a potência, diminui a potência, e a pessoa consegue fazer também, só que você leva um pouco mais de tempo. E aqui não, aqui eu levo o tempo, só que assim, a pessoa que vai receber a carabina já está com a carabina pronta, ele já sabe tudo que ele vai ter que fazer. Muitas das vezes, para mim montar uma carabina com o kit, demora lá, fazendo coroa, culata, tudo, cerca de 2 horas, exemplo. Às vezes eu passo 3 horas, 4 horas para regular essa carabina, para achar o melhor agrupamento dela. Às vezes um sobrecano pode estar um pouquinho empenado, aí eu tenho que tirar, verificar, substituir sobrecano. Às vezes a coronha é uma coisa importante, eu já tive problemas, às vezes a coronha, principalmente carabina que tem coronha de madeira, quando você aperta ela na coronha, que você sente que ela não tem um apoio quando você aperta, ela aperta dá meio diferença que puxando, também. a carabina já não agrupa, então esse aí tem que ser corrigido. Então são vários detalhezinhos que a gente consegue já resolver na pré-venda. Então, quando você receber, você já sabe que você já vai pegar e se divertir com a carabina. Seria tão fácil como muita gente pensa que resolver precisão de carabina é só mexer na mola do martelo. Não é não. É muito detalhe. Tem carabina que você passa o dia nela e... É muita coisinha. E às vezes é uma coisinha... Tem carabina, né, que você tem o aperto do parafuso da coronha, que se você não tiver o aperto correto, ela desanda. Sim. Esses dias até aconteceu um episódio. Foi uma P35X. Eu vendi ela para um cliente. E daí a carabina... eu fiz o teste de agrupamento da carabina, ficou agrupando aquela fora da curva. O agrupamento dela foi um chumbinho. Eu coloquei um chumbinho dentro do agrupamento a 40 metros. O chumbinho preencheu o grupo de 5 disparos. Então ficou um espetáculo a carabina. E daí chegou para ele a carabina... E aí passou um tempo, ele falou, cara, minha carabina não está agrupando, ela está mudando o ponto de impacto. Ela está atirando aqui, de repente ela começa a atirar aqui, de repente ela começa a mudar e tal. Eu falei, cara, mas não pode essa carabina. Ele falou, mas você atirou ela com a carga total? Perguntou para mim. Eu falei, não, eu montei, enchi, fiz o teste de agrupamento, mas ela não pode fazer isso. Tá, beleza. Eu falei, manda para mim de volta, assim, as carabinas que eu costumo tem garantia 100%, eu não fico nem discutindo com o cliente. Deu qualquer problema, não está agrupando, não, manda para mim de volta, vou arcar com despesa de envio, eu não quero. O que eu não quero é que o cliente fique insatisfeito, sabe? Tanto que eu acredito, se tem alguém que ficou insatisfeito algum dia com alguma coisa que eu fiz, foi porque ele não me procurou para resolver. Porque todo mundo que me procura com qualquer coisa é resolvido. Enfim, aí eu falei, manda para mim a carabina. A carabina chegou para mim, beleza, coloquei na estativa, fui atirar, realmente ela estava fazendo isso que ele falou. Só que eu já percebi que o gatilho dela estava diferente. O gatilho dela já não estava do jeito que eu tinha deixado. Eu sempre deixo o gatilho com uma folguinha ali no primeiro estágio, o segundo estágio lá atrás, assim, para a trava funcionar, que se você deixa ele muito adiante, a trava não funciona.
Aí eu falei, opa, alguma coisa mexeu nessa carabina. Eu falei, vou tirar da coronha. Eu fui tirar da coronha, o parafuso da coronha estava bem apertado. E a hora que eu soltei, eu já percebi que o mecanismo subiu para cima ali. Eu falei, já sei. Aí, beleza, tirei ela da coronha. Só que o que eu fiz? Para eliminar o problema, eu peguei e falei, vou pôr outro cano para testar. E põe o outro cano antes de eu tirar da coronha. E realmente fez a mesma coisa. Falei, mas não é cano isso aqui. Antes de eu tirar da coronha, porque sem tirar da coronha, você consegue trocar o cano ali, né? Você solta a braçadeira, solta em cima ali o parafuso, você tira o cano, coloquei outro. Tava fazendo, na hora que eu fui tirar da coronha, eu percebi. Essa coronha não tá igual eu apertei. Assim, eu não sou de apertar muito coronha, eu só encosto, né? Beleza, tirei e ela tinha. Essa é um caso delas que tinha que ter um calço debaixo ali da onde que ela encosta, que o parafuso prende na frente ali. Ela tinha que ter um calço ali, porque se você não pôr o calço ali, quando você aperta, ela torce o mecanismo. E era justamente o que aconteceu. Eu peguei, falei para o cliente, escuta, você tirou essa carabina da coronha? Eu tirei porque o gatilho não estava funcionando, parou de engatilhar e tal, e eu tive que tirar para poder mexer. Aí foi aonde eu falei, então já sei o que aconteceu. O problema de agrupamento da carabina era o aperto da coronha. E aí, como ela saiu o calço de baixo lá, ela estava torcendo. Daí eu peguei, soltei o parafuso, coloquei o calcinho de novo, apertei ele, mas sem apertar muito, a carabina zerou. Ficou top de novo. Aí foi onde eu falei para ele, cara, o problema estava no aperto da coronha. Mas assim, ele não tinha obrigação nenhuma de saber, né? Mas porém, aí que tá. Essa é a diferença. É um detalhe simples sabe e quem acha que sabe. É o tal do... Tem coisa, cara, que não adianta. Sei lá, cara, o povo fuça muito, cara. Eu incentivo os meus clientes a mexer mesmo. Eu acho que ele tem que conhecer o equipamento que ele tem na mão. Eu não ligo que o cliente mexe, não. Eu acho que ele tem que tirar ali, aprender. Se ele quiser fazer um vídeo, eu quero mexer no meu gatilho. Eu ensino, desmonta a carabina aí, vou te ensinar. Eu acho que a pessoa tem que conhecer o equipamento que ele está usando. É por conta daquilo que eu falei. Às vezes ele está no campo lá, parou de funcionar, parou de engatilhar, ele não sabe, vem embora lá aborrecido, sendo que ele poderia ter tirado da coronha e simplesmente soltado a vareta ou apertado, resolvido o problema. Então, eu acho que assim, o que ele não tem obrigação de saber é que o aperto da coronha ia influenciar no agrupamento. Então, ele não tem obrigação nenhuma de saber, eu sei disso, mas ele não tem obrigação. Agora sabe. Interessante que voltou e chegou, eu já percebi, foi mexido alguma coisa aqui. Aí foi aonde, porque a carabina estava agrupando. É por isso que eu filmo, todos os disparos são filmados, mando para o cliente. E aí, a hora que ele falou que não estava, cara, mas não é possível, essa carabina não está agrupando, ela estava agrupando demais. O que será que aconteceu? Aí chegou, eu fiquei encucado. Falei, o que será que aconteceu? E era só simplesmente esse problema da coronha. Gente, valeu pela presença aí de vocês. Ricardo, valeu por ter aceitado o convite. Ótima live. Falar em convite, quero fazer um convite especial aí pro pessoal do Nordeste. Eu tenho muito amigo no Nordeste, região Norte e Nordeste, tenho muito amigo mesmo. E vai ter um torneio agora da Camuflagem Oliveira, o Diogo Oliveira lá, meu representante no Nordeste, vai fazer um torneio lá de carabina de pressão. Vai ser no dia 15 de março. E aí ele me convidou, a galera convidou lá para ir, falei, eu vou participar, vou prestigiar o evento do pessoal lá no Nordeste, no dia 15 de março. Vai ser Aonde vai ser? Pedra Lavrada, lá na Paraíba. É forte esses torneios, viu? É forte, ele abriu inscrição para 100 atiradores, mas foi assim, fechou, aí teve que abrir mais um pouco e a galera está procurando ainda. Ele não vai poder abrir para muita gente, porque... Senão a gente vai ficar até de noite lá, passando... Nossa, e pensar que aqui em São Paulo, para você conseguir 15, 20, é um parto. E daí ele me convidou para ir, a galera achou bacana, até cedi uma carabina para eles fazer uma ação lá para custear também as despesas e vou participar com eles lá. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer lá para o Nordeste. Eu tenho muito amigo lá na região Norte e Nordeste, meus clientes têm muito lá. Então, vou lá conhecer o pessoal. Que legal, cara. E, eu não vou falar para se inscrever, porque não tem vaga mais, mas quem puder prestigiar, o Ricardo vai estar lá. Ricardo, valeu e a gente se vê na próxima, então. Valeu. Até mais, Ricardo. Um abraço, Randon. Um abraço, Rogério. Um abraço, Charles. Tudo de bom. Até mais. Boa noite. Até mais. Falou, Rondon.
Até mais. Boa noite a todos vocês. Fiquem agora com o Rogério Baban. O Alex tá falando que eu tô dormindo aqui. O Alex é o maior apoiador do OnlyFans, pessoal. Graças a ele eu vou conseguir comprar a P35X.